O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje a segunda parte da entrevista com o professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS, Alexander Kerber. Professor Kerber é doutor em História pela URGS, pós-doutor pela Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e pelo Departamento de História da USP. Ele apresentou a palestra Cultura, Identidade e Memória na América Latina, Tango, no terceiro seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto. Boa noite, professor Kerber. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Vamos conversar, então, mais um pouco sobre tango. Boa noite. Professor, por que Carlos Gardel acaba sendo o ícone não só da representação nacional da Argentina ou do Uruguai em termos culturais? Bom, na minha tese de doutorado eu analisei, fiz uma comparação entre o caso do Carlos Gardel na Argentina e o caso da Carmen Miranda no Brasil, né? Uma das observações é que, comparativamente, o Carlos Gardel foi muito mais aceito, tanto na Argentina quanto no Uruguai, como representação nacional, do que a Carmen Miranda no Brasil. Ela foi aceita por certos segmentos, foi muito mal vista por outros segmentos, e talvez na Argentina e no Uruguai não haja nenhuma figura tão consensual como o caso do Carlos Gardel. Entre vários outros grandes ícones, grandes mitos da história argentina e uruguaia, existem contradições, existem os que são favoráveis, existem os que foram contras, né? A Evita Perón, por exemplo, há pouco tempo atrás fizeram uma estátua da Evita em Buenos Aires com vários protestos de vários segmentos que eram contrários ao peronismo. Então, esses vários personagens de grande sucesso na Argentina tiveram versões contrárias, e pela minha investigação eu levantei mais de 200 obras sobre Carlos Gardel. Boa parte são biografias, são estudos, mas é quase que um consenso, é quase que ninguém tem coragem de falar alguma coisa contra a exaltação da imagem do Carlos Gardel. Isso é uma coisa bastante significativa, né? O Carlos Gardel, ele, né, pensando em motivos pelos quais ele pode ter se tornado tão relevante, além da questão de todo o mérito artístico dele, além da voz formidável que ele tinha, ele está situado num momento e ele articula uma série de elementos simbólicos que me parecem ter a ver com essa construção identitária, tanto no Uruguai quanto na Argentina. Eu acho que em grande medida isso explica o sucesso dele, né? Na história do tango, tem um marco que é considerado o marco da passagem da Guardia Vieja para a Guardia Nueva, que é justamente o marco da apresentação do Carlos Gardel do Minoche Triste, né, que é um tango cantado num teatro em Buenos Aires, e inaugura, então, nesse sentido, o tango não só mais como sendo instrumentalizado, música e dança, mas também como sendo canção. Então ele marca essa transição na história do próprio tango, e o Gardel é o artista de maior sucesso no âmbito do tango, tanto internamente, né, na Argentina e no Uruguai, quanto internacionalmente, né? O Gardel teve uma trajetória grande no cinema, no exterior também, né, em shows no exterior. E ele se tornou essa figura mais conhecida do tango a levar essa versão construída em parte por ele mesmo sobre essa identidade. Ele foi o artista com maior vendagem de discos, o artista mais bem sucedido, né, tanto em termos do rádio, quanto da indústria fonográfica, quanto do cinema na Argentina, desde os anos 10 até o falecimento dele em 1935.
E ele estava justamente num contexto marcado por essa mudança em termos de construção da identidade nacional na Argentina, né? Ele está num momento em que vários elementos, vários símbolos de grupos populares passam a ser considerados representação nacional, né? O tango é justamente nesse período do Gardel, e o Gardel é um dos agentes nesse sentido de transformação do tango de símbolo de segmentos excluídos da população, de símbolo dos subúrbios, de símbolo dos prostíbulos, para símbolo da identidade nacional argentina. O sucesso do tango em Paris e o próprio sucesso do Gardel no exterior são motivos que levam a fazer com que as elites portenhas passem a valorizar esse estilo e passem a aceitar serem representadas pelo tango. Então o Gardel está justamente dentro desse contexto, mais um motivo, né, que marca essa importância do Gardel. Ele também está... esse mesmo contexto é o contexto de massificação de vários meios de comunicação, né, o contexto de massificação do rádio, principalmente na Argentina, e o Gardel é o principal artista do rádio. É o contexto em que vai se ter a indústria fonográfica e o cinema também crescendo bastante, né, e o Gardel é o principal protagonista também desses outros meios. Então, me parece que tem uma série de elementos que direcionam, né, ao Gardel, que fazem com que o Gardel tenha estado e tenha produzido a sua obra no contexto privilegiado nesse sentido de construção e reconstrução de uma identidade nacional na Argentina, e tenha se tornado quase que um consenso, algo que um ídolo adorado, e adorado por quase uma totalidade de uma população, diferente de vários outros que foram adorados por odiados por outros. E também isso explica a disputa entre Argentina e Uruguai pela própria nacionalidade do Gardel. Além de Gardel, o senhor focou seu trabalho em Libertad Lamarque. Por quê? A Libertad Lamarque eu trabalhei depois, foi mais a minha investigação do pós-doutorado que eu fiz, em que eu escolhi o caso dela porque ela recebeu o título, entre outros motivos, né, ela recebeu o título de Reina del Tango. Né, ela se tornou a principal figura do tango, a principal figura feminina do tango na Argentina no decorrer dos anos 30. Né? Então, nesse período em que o Gardel era o grande nome feminino era a Libertad Lamarque. E ela também, além de ter sido a figura feminina de maior sucesso nos anos 30 até 45, especificamente, quando ela saiu da Argentina, ela também tinha um projeto de representar essa identidade nacional. O Gardel, apesar de haver toda essa disputa entre se ele era uruguaio, se ele era argentino, ele foi adequado e foi utilizado muito e disputado por essas duas nações, que se colocaram tendo o Gardel como sendo um símbolo seu. O Carlos Gardel, ele apresenta nas obras dele frequentemente a referenciar a construção da identidade nacional argentina e não uruguaia. Apesar de que ele disse em determinado momento da vida dele que ele nasceu no Uruguai, em Tacuarembó. Né? Esse é o motivo original da disputa entre os uruguaios. Pois é, o que eu fiquei pensando, nunca teriam perguntado para Gardel, essa dúvida nunca surgiu antes dessas disputas de memória mais atuais, né? Enfim, mas até isso é confuso. Isso é confuso até porque também, daí os argentinos dizem que ele tinha dito que ele nasceu em Tacuarembó para fugir do serviço militar obrigatório na Argentina, que ele teria nascido na França, não no Uruguai. Nossa. Então é uma disputa grande que existe em termos de qual dessas duas nações tem mais legitimidade para tomar para si esse símbolo, né, que é o Gardel. E a Libertad Lamarque, ela tinha um projeto, mesmo assim como parece que o Gardel também tinha um projeto de representar essa identidade, a Libertad Lamarque também tinha um projeto de representar especificamente a nação argentina. Então ela, além de ter recebido o título de Rainha do Tango, ela tinha esse projeto, e isso levava ela a tomar determinadas decisões sobre os papéis, por exemplo, que ela aceitava, sobre as músicas que ela ia gravar, e ela se tornou também, além de ser considerada Rainha do Tango,
tango a principal protagonista do cinema argentino de toda a década de 30 até 45. E nos filmes, né, eu fiz uma análise, há pouco tempo publiquei um artigo sobre, né, os 16 filmes que ela gravou como protagonista na Argentina. Aliás, é uma coisa que ela fala sempre na autobiografia dela, que ela sempre foi a protagonista dos filmes. Ela sempre fazia aquele personagem que era a mocinha do filme. E boa parte dos filmes ela fazia uma cantora de tango, mocinha do filme. Então, ela criou também uma versão sobre o que vem a ser o tango. Ela criou uma versão sobre a mulher no tango, né, porque ela era uma mulher cantora de tango. Ela reclama nessa versão a questão de que não são só prostitutas que fazem parte do tango. Ela cria uma visão moralmente aceita pelas elites também argentinas do que uma mulher íntegra, do que uma mulher que não é uma prostituta, que ela pode também ser cantora de tango. E ela cria um projeto também de identidade nacional argentina, né, relacionado ao tango e relacionado à imagem dela, né. E ela vai ser a principal protagonista do cinema argentino até 45, quando ela entra em conflito com a Evita Perón. Ela gravou um filme em 45 chamado Cabalgata del Circo, em que ela era a principal protagonista e a Evita Perón fazia um personagem secundário. Só que ela começou a relação dela com o Perón durante o decorrer dessas gravações e passavam-se as gravações e cada vez se dava uma importância maior para a Evita em detrimento da Libertad Lamarque. Se começou a mudar o texto para favorecer, para dar mais falas para a Evita. Se começou a gravar só quando a Evita chegava nas gravações. Isso teria sido motivo para a desavença entre as duas. Não se tem fontes em relação a isso. A única fonte que se tem mais que eu utilizo é a autobiografia da Libertad Lamarque, que ela diz que é por causa da Evita que ela nunca mais recebeu convites para trabalhar na Argentina. Ela até 45 foi a principal artista, a principal figura do tango, e a partir de 45 ela não recebeu mais nenhum convite para trabalhar. Ela disse que ela fazia parte de uma lista de artistas que o peronismo tinha criado, que deveriam ser eliminados da produção cinematográfica e musical na Argentina. E a Libertad Lamarque então vai para o México, né, e desde 45 ela continua sua trajetória musical no México. E muda também o projeto de representação de identidade, né? Ela, a partir desse momento ela não quer mais representar a Argentina, ela quer representar a América Latina como um todo. Interessante, muito interessante. Professor, nos anos 2000 acontece o processo de caracterização do tango como patrimônio material pela Unesco. O senhor disse que inclusive é um dos trabalhos mais atuais. O senhor está pesquisando. Como se pode entender essa chancela da Unesco, entre outros assuntos relacionados a essa caracterização como patrimônio material? Sim, essa discussão do patrimônio material é uma discussão bastante recente, está associada a essa ideia da cultura como sendo dinâmica e diversa, né? É diferente, por exemplo, se a gente pensa em manifestações musicais, elas foram durante muito tempo pensadas em termos da noção de folclore, né? Atualmente a noção de folclore é bastante criticada, principalmente por essa ideia de uma certa, de ela ser em certa medida estática, né? De não se pensar a dinamicidade, a mudança no decorrer do tempo. E a ideia do patrimônio material, ela pensa essencialmente como sendo dinâmica, né? Tanto é que não se tomba, se registra o patrimônio material por um período de tempo, né? Em que vai se avaliar depois a necessidade de manter o registro ou mudar a forma como isso aconteceu. Então é uma questão bastante recente, atualizada com uma forma como a gente entende hoje a cultura como sendo dinâmica. E na Unesco desde 2013, então a gente tem a Unesco tendo ações em termos da promoção do patrimônio material da humanidade e logo em 2003 mesmo, né, os governos da Argentina e do Uruguai, logo em seguida, né, essa Convenção Internacional para a Salvaguarda do Patrimônio Material ter sido aprovada pela Unesco, os governos da Argentina e do Uruguai, o Estado, né, argentino e uruguaio, eles aprovaram também essa convenção. E iniciaram um processo de disputas em termos de promover o seu patrimônio material, o tango como sendo seu patrimônio material. Na Argentina, inicialmente, se teve um movimento para que na Unesco se registrasse o tango como patrimônio material argentino,
e imediatamente os uruguaios protestaram contra, e o projeto, então, se fez uma série de disputas e negociações até o momento que se apresentou um projeto e que definiu o tango como patrimônio material da Argentina e do Uruguai. Em 2009, então, o tango foi definido pela Unesco como patrimônio material dessas duas nações. Mas apesar de ter o projeto que venceu apontar para ele ser das duas nações, tem toda uma complexidade de relações e uma disputa nacionalista entre ambos os lados, né, do Prata, em termos de puxar para si essa questão. No caso argentino, só para citar alguns exemplos, desde 1977 se tem definindo o Dia Nacional do Tango, que é o dia do aniversário do Carlos Gardel, 11 de dezembro. Né? Em 1990, então ainda antes desse contexto de afirmação do tango como patrimônio material, é fundada a Academia Nacional do Tango, né, que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia da Argentina. E já no 2003, nesse contexto em que se vai iniciar esse processo de disputas entre Uruguai e Argentina pela propriedade do tango, ou por esse símbolo, né, se cria em 2013 então o Museu Casa Carlos Gardel na cidade de Buenos Aires, na Argentina, no bairro do Abasto, onde vivia o Carlos Gardel com a mãe dele. Né. Imediatamente no Uruguai já havia um projeto de se criar um museu, desde os anos 80, o Museu Carlos Gardel, na cidade de Tacuarembó, onde teria nascido o Gardel, e esse projeto ele não foi desenvolvido muito, ele ficou meio parado nos anos 80 e 90, mas depois que na Argentina se criou o Museu Carlos Gardel, os uruguaios então terminaram esse projeto e inauguraram então o Museu Casa Carlos Gardel, em Tacuarembó em 2009. Então as duas nações têm o seu museu do Gardel, uma com o museu de onde o Gardel teria nascido e outra com o museu de onde viveu o Gardel durante bastante tempo com a mãe dele. Obviamente que isso é um demonstrativo de como o Gardel é disputado, né, como patrimônio das duas nações. Né. Em 2003, também no Uruguai, teve uma iniciativa do governo uruguaio e a Unesco incorporou a voz do Carlos Gardel no programa Memória do Mundo. Né? Então, especificamente, são 800 discos gravados pelo Carlos Gardel, que pertence a um colecionador uruguaio que foi definido que deve ser preservado. Né? No lado uruguaio também se constituiu um grande acervo, né, em ambos os lados, né, se constituiu um grande acervo sobre o tango, né, se estabeleceu um inventário tanto do lado argentino quanto do lado uruguaio sobre os lugares, os sujeitos, né, as práticas relacionadas ao tango nos dois lugares. Né. No caso da Argentina, esse material ficou em grande parte depositado na Academia Nacional de Tango, que o próprio nome dessa academia já é um indício dessa contradição, né? Quer dizer, a Academia Nacional, eles estão querendo afirmar o tango como sendo nacional, ou seja, argentino. E no lado uruguai, mais recentemente, se foi fundada a Biblioteca Nacional do Tango, também afirmando a nacionalidade do tango. Então se tem todo esse processo de afirmação, ambos os lados tentando promover o tango como sendo patrimônio material, investindo no tango, mas essa questão da disputa nacionalista, apesar de já ter sido definido pela ONU que é dos dois países, continua existindo. Professor, então queremos agradecer a sua participação, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Momento do Patrimônio apresentou hoje a segunda parte da entrevista com o professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS, Alexander Kerber. O professor Kerber é doutor em História pela URGS, pós-doutor pela Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e pelo Departamento de História da USP. Ele apresentou a palestra Cultura, Identidade e Memória na América Latina, Tango, no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto.
Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Está se aproximando o término do exercício fiscal, oportunidade para destinar parte de seu imposto de renda para a campanha de arrecadação de recursos deste ano, que contempla a Capela de São Pedro. A Capelinha, como é afetuosamente conhecida, é o prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e edição de Kleber Trindade e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!